Oi, gente! Eu e meu grupo estamos participando do terceiro workshop de Química do Colégio Divina Providência e ficamos com o tema Soluções. Vamos falar sobre ele e eu espero que vocês gostem. As soluções químicas são misturas homogêneas, formadas por duas ou mais substâncias. Os componentes de uma solução são denominados de soluto e solvente. Soluto representa a substância dissolvida. Solvente é a substância que dissolve. Geralmente, o soluto de uma solução está presente em menor quantidade que o solvente. Um exemplo de soluto é a mistura de água e açúcar, tendo a água como solvente e o açúcar como soluto. A água é considerada solvente universal, devido ao fator de dissolver uma grande quantidade de substâncias. Agora vamos falar da experiência de reagentes. Para falar dessa experiência, a gente vai precisar de vinagre de maçã, 2 copos de água com a mesma quantidade, comprimido de efervescente partido ao meio. Agora a gente vai colocar 1 colher de vinagre de maçã nesse e 3 colheres de vinagre de maçã nesse. Ao mesmo tempo, nós vamos colocar a metade do comprimido de efervescente. Podemos perceber que o copo que teve mais vinagre, que no caso foi o reagente, o comprimido dissolveu mais rápido. Quantidade de soluto. De acordo com a quantidade de soluto que possui, as soluções químicas podem ser solução insaturada, aquela que o soluto é totalmente dissolvido pelo solvente e, se acrescentado, forma-se um corpo no fundo. Solução insaturada, também chamada de não saturada. Essas possuem pouca quantidade de soluto. As soluções supersaturadas são aquelas instáveis, nas quais a quantidade de soluto excede a capacidade de solubilidade do solvente. Estado físico. As soluções também podem ser classificadas de acordo com seu estado físico. Soluções sólidas. As soluções sólidas são formadas apenas por solutos e solventes sólidos. No cotidiano, os principais exemplos desse tipo de solução são as ligas metálicas. A medalha a seguir, por exemplo, foi produzida com a liga de bronze, que é uma mistura de aspecto homogêneo formada por estanho e cobre. Soluções líquidas. As soluções líquidas possuem um solvente líquido, geralmente a água, e os solutos podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Quando misturamos sal ou açúcar sólidos na água líquido, temos um exemplo desse tipo de solução. Outro exemplo é o soro fisiológico, que é uma solução aquosa com 0,9% em massa de cloreto de sódio, sal de cozinha, líquido. Tanto o soluto quanto o solvente são líquidos. O álcool hidratado é uma solução líquido-líquido, gás líquido. O soluto é um gás e o solvente é um líquido. A água com gás é uma solução gás líquido. Soluções gasosas. Esse tipo de solução é formado pela mistura apenas de gases. O ar atmosférico é uma solução gasosa. Hoje eu vou mostrar para vocês umas soluções que a gente vai precisar. Permanganato de potássio, vinagre de maçã e água oxigenada. Aqui temos, eu dissolvi água e um comprimido de pergamonato. Agora eu vou botar para vocês vinagre. Eu vou botar 2 colheres em cada um. As colheres é cheia. Agora eu vou botar água oxigenada. Nesse copo eu vou botar uma colher de água oxigenada. Nesse aqui eu vou botar 2 colheres. Agora vamos misturar. Tem que ficar nessa consistência. Agora aqui eu parei. E aqui nota que nesse daqui que a gente botou 2 colheres, ficou incolor mais rápido por causa que eu botei duas colheres de água oxigenada. E já nesse daqui, como eu botei pouca água oxigenada, demorou um pouquinho para ficar incolor. E é isso. Segundo a natureza do soluto, as soluções químicas são classificadas em soluções moleculares e soluções iônicas. Soluções moleculares são aquelas que possuem solutos moleculares, que apenas se dissolvem na água e geram uma solução não eletrólita.
ou seja, não conduz eletricidade. Um exemplo é a água com açúcar. Já as soluções iônicas, essas soluções são eletrolíticas, que produzem eletricidade, e sua formação pode ocorrer de duas formas. Quando colocamos solutos iônicos na água e eles sofrem uma dissolução iônica, ou seja, os seus íons são separados e ficam meio aquoso. Exemplo, sal de cozinha, quando colocamos solutos moleculares que reagem com água sofrendo ionização, ou seja, originam íons que ficam meio aquoso. Exemplo, cloreto de hidrogênio na água. Como vimos, uma solução consiste em duas partes, o soluto e o solvente. Porém, essas partes podem variar de quantidades e características. Sendo assim, existem diversos tipos de solução, cada uma baseada em uma condição. Solubilidade é a propriedade física da substância de se dissolver ou não em determinado solvente. O coeficiente da solubilidade é a capacidade máxima do soluto de se dissolver, tudo isso conforme as temperaturas e as pressões. As soluções podem ser classificadas de duas maneiras, diluídas e concentradas. As diluídas são quando o soluto é menor que o solvente, já as concentradas é quando o soluto é maior que o solvente. Quando é concentrada, o soluto não se dissolve totalmente, isso resulta em um corpo de fundo. Para calcularmos o coeficiente da solubilidade, é preciso fazer uma fórmula, que é CS é igual a 100 vezes M1 sobre M2. CS é o coeficiente da solubilidade, M1 é a massa do soluto e M2 é a massa do solvente. Então, para essa experiência será utilizado um isqueiro, um copo d'água, um copo de vidro vazio, o fluido do isqueiro. Lembrando que o fluido e o isqueiro tem que manter distante um do outro. Vamos pegar aqui o fluido e colocar num copo vazio. Depois vamos espalhar ele ao redor do copo. Logo em seguida joga água. Agora só é acender. E por que acontece isso? Então, o fluido de isqueiro ele tem 4 propriedades. A primeira, ele é um líquido incolor. A segunda, é um líquido menos denso que a água, ou seja, ele boia na água. A terceira, ele não se mistura com a água. E a quarta, ele é bastante inflamável, então por isso que ocorre este efeito. E esse foi o experimento. Soluções. Os tipos de concentrações se envolvem em diferentes tipos de medidas de unidade. As principais delas são a concentração comum, a concentração molaridade, a concentração moralidade e o título. A concentração comum se envolve entre a massa, soluto e o volume, que é essa fórmula aqui. Não confunda a concentração comum com a densidade da massa do volume, que é essa fórmula. A concentração molar ou molaridade é entre a massa de soluto em número dos mols e o volume de solução, e é essa fórmula. Concentração em título. O título ou porcentagem da massa da solução consiste na relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Ele é expresso a partir da seguinte fórmula: T igual M1 sobre M, ou T igual M1 sobre M1 mais M2. O título não possui uma unidade de medida, sendo expresso na maioria dos casos em porcentagem. Para isso, deve-se multiplicar por 100 o resultado alcançado. Porcentagem igual 100 vezes T. Molaridade. A molaridade de uma concentração molar expressa a quantidade de números de mols de soluto presente no solvente. W igual 1000 vezes M1 sobre M2 vezes M1. Diluição das soluções. A diluição de soluções corresponde à adição mais solvente em uma solução. Como resultado, passamos de uma solução mais concentrada para uma solução mais diluída. É importante ressaltar que a mudança ocorre no volume da solução e não na massa do soluto. Para entender o processo de diluição, devemos conhecer a solução em seu momento inicial e após a adição de solvente.
A concentração inicial corresponde a CI igual a MI sobre VI e a concentração final corresponde a CF igual a MI sobre VF. Podemos concluir que quando há aumento do volume, a concentração diminui. Em outras palavras, o volume e a concentração de uma solução são inversamente proporcionais. Família, agora vamos começar aqui com a primeira pergunta. Um exemplo típico de solução supersaturada é: opção A, água mineral natural, opção B, soro caseiro, opção C, refrigerante em recipiente fechado, opção D, álcool 46. Tudo bem, a alternativa é C, porque uma das principais características das soluções supersaturadas é que elas são instáveis. Por exemplo, ao abrir uma garrafa de refrigerante, uma pequena parte do gás sai e perde a pressão dentro do recipiente. Certinho, Figueiredo? Produção, a resposta está correta. Para limpar um tecido sujo de graxa, recomenda-se usar opção A, gasolina, opção B, vinagre, opção C, etanol, opção D, água. A alternativa certa é a. A gasolina e a graxa são substâncias derivadas do petróleo. Por serem substâncias apolares, a gasolina e a graxa viabilizam a limpeza do tecido. E a resposta está correta. Última pergunta para você ganhar um quiz soluções. Vamos lá. Se dissolvêssemos totalmente uma certa quantidade de sal em solvente por qualquer perturbação, uma parte de sal se depositar, qual a solução que teremos no final? Opção A, saturada com corpo de fundo. Opção B, supersaturada com corpo de fundo. Opção C, supersaturada com corpo de fundo. Opção D, saturada sem corpo de fundo. E tem direito a uma dica, né? Na broderagem. Sim, você tem direito a uma dica. E a dica é: soluções supersaturadas são estáveis e por qualquer perturbação elas são desfeitas. Certo, a alternativa correta é a. Porque a solução retorna ao seu limite de salubridade e o excesso de soluto no recipiente forma um corpo de fundo. Salve família, agora estamos finalizando aqui com o nosso vencedor João Vitor Souza. Parabéns, João Vitor Souza.